A cada 4 anos, os povos dos 5 continentes encontram-se na maior festa de confraternização mundial, as Olimpíadas. Durante vários dias de competição, atletas de diversas modalidades esportivas tentam ultrapassar seus próprios limites para conquistar uma medalha de ouro. Mas foram os gregos que há mais de 2000 anos passaram a realizar competições atléticas e espetáculos musicais para ganhar a simpatia e apoio dos deuses. Entre belíssimas obras arquitetônicas e os fundamentos básicos da filosofia, este foi um dos maiores legados de um povo que iria deixar sua marca na história: a civilização grega. Não há nada mais simples e comum do que um navio cortando calmamente os oceanos pelo mundo. Basta marcar os mapas, ligar os computadores e o piloto automático faz o resto. Mas imagine um navio construído de madeira, apenas com velas e remos, sem motores e sem mapas. Era assim que os fenícios navegavam. A civilização fenícia, situada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas onde hoje está o Líbano, era essencialmente navegante e comerciante. Aproveitando a grande quantidade de florestas de cedro que possibilitava a construção de navios e sua posição geográfica, os fenícios fizeram do comércio marítimo sua principal fonte de riqueza, uma vez que seu solo era muito pobre para a agricultura e a pecuária. Situadas num território entrecortado por montanhas e vales, suas cidades tinham governos independentes que por muitas vezes entravam em conflito entre si. As principais cidades fenícias eram Biblos, que comercializava cedro com o Egito, recebendo em troca papiro, que é uma espécie de papel; Sidon, cidade próspera, que tinha comerciantes no rio Nilo e mantinha relações de comércio com os gregos; e a cidade de Tiro, que fundou uma colônia ao norte da África, Cartago, e outra colônia na Espanha, Cádiz.
chegaram a atingir a Sicília e até as Ilhas Britânicas. Para facilitar o registro no comércio, os fenícios inventaram um alfabeto contendo 22 sinais, que acabou servindo de base para os alfabetos grego e romano. Outro povo que tinha como base de sua economia o comércio marítimo era o cretense, que levava seus produtos a vários pontos da Ásia. Viviam na ilha de Creta, localizada no arquipélago grego há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, sendo sua sociedade bem diferente das demais da época. Nesta sociedade, homens e mulheres tinham direitos iguais, havia pouca diferença entre as classes sociais e quase não existia escravidão. No entanto, nem todas as civilizações tiveram uma trajetória calma e constante. A civilização hebraica levou séculos até conseguir fixar-se em seu próprio território e ainda hoje persistem divergências. Os hebreus, também chamados israelitas e judeus, viviam no continente asiático às margens do rio Jordão, onde hoje encontramos o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. Essa região recebe o nome de Palestina. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, os hebreus migraram para o Egito fugindo da fome na Palestina. Nesse período, o Egito estava sob domínio dos Hicsos, e quando os egípcios os expulsaram, os hebreus acabaram escravizados. Somente por volta de 1200 a.C., uma fuga em massa liderada por Moisés levou os hebreus de volta para a Palestina, devolvendo-lhes a liberdade. Esse fato ficou conhecido como Êxodo. Na viagem de volta, que durou cerca de 40 anos, Moisés morre e é sucedido por Josué, que consegue expulsar outros povos que já habitavam a Palestina. Nessa luta, as tribos hebraicas uniram-se, fundando o Reino de Israel e estabelecendo sua capital em Jerusalém. Com a monarquia instalada em 1052 a.C., Saul foi o primeiro rei, vindo em seguida Davi, e o último dos reis, Salomão. Em 930 a.C., com sua morte, as 12 tribos hebraicas separaram-se em dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Em 722 a.C., o reino de Israel caiu em poder dos assírios, que expulsaram muitos hebreus para outras partes. Em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos caldeus e milhares de hebreus foram mandados para a Babilônia como escravos. Somente quando os persas tomaram a Mesopotâmia, os hebreus foram libertados e alguns deles retornaram para Judá, no ano de 538 a.C. Em 333 a.C., Alexandre Magno conquista a Palestina. Em 63 d.C., os romanos arrasam Jerusalém e no ano de 131, o Império Romano definitivamente esmaga uma rebelião, escravizando e dispersando os judeus pelo mundo. Essa dispersão recebeu o nome de diáspora.
Somente nesse século, o povo judeu retornou à Palestina e foi fundado o atual Estado de Israel. Apesar de não apresentar nenhuma grande realização no campo da ciência e das artes, o povo hebreu foi o primeiro a ter em sua crença um único Deus, acreditando na imortalidade da alma e na vinda do Messias, que seria o Salvador. A Bíblia Sagrada foi o mais importante documento deixado pelos hebreus, sendo a base da fé cristã. No Planalto do Irã, região desértica que vai do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico, o rei persa Ciro o Grande dominou os medos e reuniu todas as tribos da região, fundando o Império Persa. Em 539 a.C., dominou a Babilônia, libertando os judeus. Seu vasto império compreendia também a Ásia Menor. Com a morte de Ciro, seu filho Cambises conquistou o Egito em 525 a.C. e após sua morte, Dario I conquistou a Ásia e uma pequena parte da Europa. Apesar de ser um povo guerreiro, os persas respeitavam as leis, a língua e a religião dos povos conquistados. Os mesmos, porém, eram obrigados a pagar tributos ao Império Persa. Dario organizou o império descentralizando a administração, ou seja, dividiu-o em províncias e nomeou governadores. Construiu uma rede de estradas para facilitar o comércio e melhorar o funcionamento do correio real. Dario não conseguiu conquistar a Grécia, assim como seu filho Xerxes. As guerras entre persas e gregos são as chamadas Guerras Médicas. O Império Persa foi conquistado em 330 a.C. por Alexandre Magno, da Macedônia. Como já vimos anteriormente, as Olimpíadas, que hoje se realizam a cada 4 anos e reúnem atletas dos 5 continentes, foram criadas pelos gregos. Há mais de 2000 anos atrás, eles começaram a realizar competições atléticas e espetáculos musicais para ganhar a simpatia e o apoio dos deuses. Os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas recebiam esse nome porque eram realizados na cidade grega de Olímpia. A civilização grega foi uma das mais desenvolvidas de todos os tempos. Localizada na Península Balcânica, a sudeste da Europa, a Grécia apresentava um relevo montanhoso com inúmeros vales e um litoral bastante recortado, o que favoreceu a criação de diversos portos. Já o relevo favoreceu o aparecimento de cidades com suas próprias leis, seu governo e sua própria moeda, independentes uma das outras, isso devido à dificuldade de comunicação. As cidades-estado, como eram chamadas, nasciam com os camponeses que construíam verdadeiras fortalezas para se protegerem de possíveis ataques. Mais tarde, novos moradores construíam suas casas ao redor da fortaleza e uma nova muralha precisava ser construída para proteger essas vilas. Assim, nasciam as polis. Como as cidades não tinham comunicação entre si, devido ao relevo montanhoso, cada uma experimentava uma forma de governo. A monarquia, a tirania, a oligarquia, a aristocracia e a democracia
foram algumas formas de governo utilizadas pelas cidades-estado. Lembram-se que para que pudéssemos entender melhor a história, foi melhor dividi-la em períodos? Pois aqui faremos o mesmo para estudar os mais de 1500 anos de história grega. Dividiremos em período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período homérico recebe esse nome porque o que temos de informações a seu respeito foram passadas pelo escritor Homero em seus poemas Ilíada e Odisseia. O período homérico caracterizou-se pela comunidade agrária, familiar. A propriedade comunitária produzia cereais, uvas e olivas e criava cabras, ovelhas, cavalos e vacas, não havendo classes sociais nem escravos. Porém, com a falta de terras férteis, as propriedades começaram a ser mal divididas, e como a maioria ficou sem terras, começaram a surgir as cidades-estado, onde escravos e estrangeiros não tinham direitos civis. Entramos assim no período arcaico, com o desenvolvimento das cidades-estado e a formação de colônias gregas, principalmente na região do Mediterrâneo e do Mar Negro. A expansão marítima e colonizadora favoreceu a formação de portos no litoral e a entrada de produtos importados, o que desagradou aos pequenos agricultores. Muitas lutas entre o povo e a nobreza começaram a ocorrer em diversas cidades. Onde a nobreza era vitoriosa, instalava-se o regime aristocrático. Onde o povo vencia, aos poucos instalava-se uma democracia. Daí a origem da palavra. Demos igual a povo. Péricles foi o mais importante governador do período clássico. Querendo transformar Atenas no centro mundial da cultura e da política, incentivou a democracia, onde cada cidadão ateniense tinha voz ativa na Assembleia, reunião dos cidadãos para decidir sobre questões da cidade. Enquanto Esparta, outra grande cidade grega, era aristocrática e conservadora, Atenas abria espaço para discussão entre os cidadãos de todos os níveis sociais e o governo. Essas duas cidades iriam travar uma guerra por mais de 20 anos, chamada Guerra do Peloponeso, que veremos mais adiante. O quarto e último período, o período helenístico, foi marcado pelas constantes lutas entre as cidades-estado, mesmo depois de terminada a Guerra do Peloponeso. Estando enfraquecida, a Grécia é invadida por Filipe, rei da Macedônia, e totalmente tomada. O sucessor do rei Filipe, seu filho Alexandre, aumenta seus domínios apoderando-se da Pérsia, Egito, Babilônia e estendendo seus territórios até a Índia. Alexandre o Grande, como ficou conhecido, morreu em 323 a.C. e seu império foi dividido entre seus generais, tornando-se assim enfraquecido e acabando por ser dominado pelos romanos. A Guerra do Peloponeso. A rivalidade entre as cidades-estado gregas ficou marcada principalmente pela Guerra do Peloponeso. Atenas e Esparta, as duas maiores cidades gregas, entraram em guerra em 431 a.C. Atenas estava localizada às margens do Mar Egeu, sendo assim uma cidade de navegadores e comerciantes. Consequentemente, recebia influência de outros lugares do mundo. Foi o berço da democracia grega e entre sua população estavam muitos filósofos, poetas e artistas. Esparta estava localizada no interior do território e seu povo tinha formação guerreira. Viviam isolados em uma verdadeira fortaleza e seu regime de governo era bastante opressor.
Enquanto a educação dos atenienses estava calcada na formação intelectual e artística, com suas crianças recebendo aulas de música e ginástica, os espartanos preocupavam-se em criar verdadeiros soldados com aulas de formação militar e condicionamento físico. Tudo começou com a vitória de Atenas sobre os persas. Para manter uma força naval permanente, Atenas fez uma aliança com outras cidades, a Liga de Delos, porém aproveitando-se para os seus próprios interesses econômicos. O fato de Atenas entrar em conflito com a cidade de Corinto fez com que Esparta declarasse guerra contra a mesma e montasse uma aliança com outras cidades. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre uma aliança comandada por Atenas e outra comandada por Esparta, sendo esta última vitoriosa em 404 a.C. Esparta tornou-se assim a cidade-estado soberana na Grécia. Por falar em soberania, não poderíamos deixar de falar da soberania grega nas artes, na filosofia e na ciência sobre as civilizações antigas. A arquitetura grega constituía verdadeiras obras de arte com seus três principais estilos arquitetônicos: o dórico, o jônico e o coríntio, dentre outros. Muitos templos e esculturas foram construídos em honra aos deuses. Os maiores filósofos de todos os tempos nasceram e viveram na Grécia Antiga. Aristóteles, Hipócrates, Heródoto, Demóstenes, Pitágoras, Sócrates e Platão, entre outros, fizeram descobertas na medicina, na matemática e pesquisas na história importantes até os dias de hoje. Já na filosofia, no teatro e nas artes, nem é preciso dizer nada, basta que apreciemos. A cultura grega, notabilizada pela literatura, filosofia, escultura e arquitetura, iria influenciar profundamente uma das maiores civilizações neste planeta, o Império Romano. E é o Império Romano que estudaremos no próximo volume. O mundo está pronto. Entretanto, falta ainda um ser capaz de amar e odiar. Prometeu iria esculpir estátuas. Apolo as iluminaria com sua luz. E Atena, filha de Zeus, colocaria nelas uma alma. Assim nasceria o homem. Os deuses gregos, seus heróis e suas lendas compõem a mitologia grega. Tendo como morada o Monte Olimpo, os deuses gregos viveram histórias que até hoje influenciam nossas vidas, seja com seus nomes, seja no cotidiano ou no pensamento.
falar de Eros, o deus do amor, ou de Dionísio, deus do vinho, que os romanos chamariam de Baco e seria imortalizado na obra de Michelangelo. Mitos e lendas que iriam influenciar a religião romana durante sua dominação sobre os gregos. Em grego ou em latim, esses mitos acabaram por enriquecer nossas vidas, seja através das obras de arte, seja pela sua sabedoria. Os gregos não foram grandes políticos, não criaram um grande estado, nem conquistaram grandes territórios. Porém, criaram a maneira mais fascinante de explicar o maior dos enigmas da humanidade. Qual seria a origem de todos os seres? A resposta está na mitologia grega. Resumindo, a civilização fenícia era essencialmente navegante e comerciante. Na ilha de Creta, os cretenses tinham uma sociedade diferente das outras, onde homens e mulheres tinham os mesmos direitos, com pouca diferença entre as classes sociais. O povo hebreu ou israelitas ou judeus fugiram da fome na Palestina para o Egito, onde foram escravizados. Uma fuga em massa liderada por Moisés levou os hebreus de volta à Palestina, e esse fato ficou conhecido como Êxodo. Em 131 a.C., o Império Romano arrasa Jerusalém e escraviza e dispersa o povo judeu pelo mundo. A essa dispersão chamamos diáspora. A Bíblia Sagrada foi o mais importante documento deixado pelos hebreus. As guerras entre persas e gregos são chamadas guerras médicas. Cidades-estado eram cidades gregas, cada uma com suas leis, sua própria moeda e seu próprio governo. A história grega está dividida em período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. As duas mais importantes cidades gregas eram Esparta e Atenas. Enquanto Atenas tinha uma educação intelectual e artística, Esparta preocupava-se em criar atletas e soldados. A Guerra do Peloponeso foi a guerra travada entre Esparta e Atenas, com a vitória de Esparta que tornou-se a cidade soberana.